existe um silêncio que vale bilhões de dólares. Um silêncio registrado em blockchain. Não é o caso de senha perdida. Não é uma situação de erro técnico. É apenas uma fortuna nunca tocada. Hoje, a gente vai falar sobre os mistérios que Satoshi Nakamoto deixou bem vivos e por que eles ainda são tão importantes. Quando Satoshi desapareceu, ele não levou só a sua identidade. Ele deixou para trás carteiras intactas, mensagens enigmáticas e padrões estranhos no código. Seriam pistas, ou apenas coincidências, ou um último recado que ainda não entendemos. Se você gosta de mistérios reais, registrados em código e matemática, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não resolve o enigma, mas traduz direitinho o seu significado. Existe uma estimativa que Satoshi Nakamoto tenha minerado cerca de 1 milhão de bitcoins nos primeiros anos da rede. Esses bitcoins estão espalhados por centenas, talvez milhares de endereços. O detalhe perturbador? Nenhum deles jamais se moveu, nem para vender, nem para testar, nem por engano. Imagine só, uma fortuna imensa, completamente parada, visível para todo mundo, mas intocável. O silêncio desses ativos é quase ensurdecedor. É como olhar, assim, para um tesouro trancado sem chave, mas sabendo que a chave existe em algum lugar. Cada dia que passa, essa inércia se torna mais intrigante. Por que não movimentar nem um satoshi sequer? Em valores atuais, estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. É uma quantia que desafia a imaginação. Dinheiro suficiente para derrubar mercados, manipular preços, financiar qualquer agenda que você consiga pensar. Uma pessoa ou um grupo com acesso a essa fortuna teria um poder quase ilimitado sobre o ecossistema cripto. Mas nada acontece. O silêncio permanece. E isso levanta uma pergunta incômoda, talvez a mais importante de todas. Quem, em sã consciência, abriria mão de um poder e de uma riqueza tão absurdos de forma voluntária, a não ser que o objetivo nunca tenha sido dinheiro, e as pistas não param por aí. Pesquisadores que analisaram a blockchain nos seus primórdios notaram algo muito curioso. Os blocos minerados por Satoshi seguem um padrão específico, um ritmo quase cuidadoso. Foi observado que a máquina, ou as máquinas, usadas por ele, mineravam de uma forma consistente, mas pareciam fazer pausas estratégicas. Era como se alguém estivesse calibrando o próprio poder para evitar dominar a rede. Como se a intenção não fosse acumular a maior quantidade de moedas possível, mas sim garantir a estabilidade e a descentralização do sistema que ele mesmo criou. Era um ato de moderação, uma prova de que o criador não queria ser o mestre. Satoshi não falava muito, ele era conhecido por sua comunicação precisa e econômica, mas quando falava em e-mails e fóruns, cada palavra parecia escolhida a dedo. Ele deixou para trás frases ambíguas, que geram debate até hoje. Algumas eram puramente técnicas, explicando detalhes do código. Outras, porém, soavam filosóficas demais para serem acidentais. Frases sobre a natureza da confiança, sobre a falha dos sistemas centralizados. Não era nada explícito, não era uma confissão ou um guia, eram apenas o suficiente para alimentar dúvidas eternas e fazer com que a comunidade tentasse decifrar não só o código, mas também a mente por detrás dele. Tecnicamente, a pessoa ou grupo por trás do nome Satoshi Nakamoto poderia provar sua identidade a qualquer momento. Seria relativamente simples, bastaria mover uma fração mínima, um único Satoshi, de uma daquelas carteiras originais. Apenas assinar uma mensagem com a chave privada de um bloco antigo. Esse ato, por si só, abalaria o mundo financeiro, mas isso nunca aconteceu. E cada ano que passa sem que esse movimento ocorra, torna esse retorno menos provável. E, ao mesmo tempo, com muito mais impacto se um dia isso acontecer, imagine o caos e a euforia se, de repente, uma daquelas moedas se mexesse. Claro, as teorias para explicar esse silêncio são muitas. As mais simples e talvez mais prováveis dizem que Satoshi morreu logo após lançar sua criação, ou que ele perdeu as chaves privadas, um erro trágico que transformou sua fortuna em um museu digital, ou, a mais nobre delas, que ele simplesmente decidiu se afastar para nunca mais interferir, permitindo que o Bitcoin crescesse por conta própria. Mas existem outras teorias,
mais sombrias. Alguns acreditam que ele queimou as moedas propositalmente, destruindo as chaves como um ato final para travar aquele poder. Ou que tudo isso faz parte de um plano para criar um mito eterno, uma lenda fundadora para a moeda digital. Não há nenhuma prova, apenas o silêncio e o código funcionando, bloco após bloco. E se essa for a verdadeira mensagem? Talvez o maior enigma não seja técnico, mas simbólico. Ao nunca tocar nas moedas, Satoshi transforma o Bitcoin em algo maior do que ele mesmo. Ele remove a figura do criador, do líder, do ponto central de falha. Sem um fundador presente, não há um rei para ser deposto, não há um herdeiro para disputar o trono, não há um botão de emergência para ser pressionado em tempos de crise. O Bitcoin se torna de fato uma entidade autônoma, governada apenas por seu código e pelo consenso de seus usuários. As carteiras dormentes, então, se tornam um lembrete constante e poderoso. O poder existe, mas não precisa ser usado. Em um mundo obcecado por controle, por influência, por acúmulo de riqueza, essa renúncia é um ato quase subversivo. É a prova de que o sistema foi projetado para funcionar sem um mestre. Por isso, o mistério não enfraquece o Bitcoin. Pelo contrário, ele reforça o seu poder, transmitindo uma aura de imparcialidade que nenhuma outra instituição financeira possui. Talvez a gente nunca saiba quem foi Satoshi Nakamoto. E talvez esse seja exatamente o ponto. A identidade dele não importa. O código fala por si. As moedas dormem em silêncio e o sistema segue vivo, resiliente, processando transações, bloco após bloco, indiferente ao seu criador. Agora me diz, você acha que esse silêncio é uma forma de proteção para o projeto ou a maior provocação da história financeira moderna? Comenta aqui embaixo o que você pensa. E no próximo episódio, a gente encerra essa série olhando para o futuro. O que acontece se Satoshi nunca voltar? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e lembra, não importa o tamanho do mistério. O importante é ficar calmo e deixe que eu traduzo.